Viva Maria Imaculada! Eu sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Eterno, pondo a palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é terça-feira, dia 31 de outubro de 2023. É o último dia desse mês de outubro. Amanhã iniciamos o mês de novembro. O evangelho que a igreja nos propõe está em Lucas, capítulo 13, versículos de 18 a 21. Abra o seu coração. É uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus dizia ainda: aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui o compararei. É semelhante ao grão de mostarda que um homem tomou e semeou na sua horta, e que cresceu até se fazer uma grande planta, e as aves do céu vieram fazer ninhos nos seus ramos. Disse ainda: aqui direi que é semelhante o reino de Deus. É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou em 3 medidas de farinha, e toda a massa ficou levedada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados, hoje, dia 31 de outubro, estamos encerrando o mês do Rosário, mês de outubro, amanhã é dia 1º de novembro. E o dia 1º de novembro é o dia de todos os santos. Amanhã é celebrada a santidade de todas aquelas almas bem-aventuradas que vivem na glória de Deus pelos séculos dos séculos. Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz que sem a santidade ninguém verá a Deus. É preciso ser santo para entrar no céu. E amanhã celebramos aqueles santos que não conhecemos, os santos anônimos. Sim, nós conhecemos diversos homens e mulheres que alcançaram a santidade nessa vida. Santo Antônio de Lisboa, Santa Teresa d'Ávila, São Maximiliano Kolbe, São Pio de Pietrelcina e tantos santos, todos eles presididos sob o reinado da Imaculada, a rainha de todos os anjos e todos os santos, a Santíssima Virgem. Mas, além dos santos que nós conhecemos, o coro dos mártires, o coro das virgens, o coro dos confessores, todo o coro dos santos que nós conhecemos, existem no céu uma multidão de santos que nós não os conhecemos e que são celebrados amanhã, dia 1º de novembro. Santos que nós não conhecemos. Pessoas e homens e mulheres que viveram nesse mundo fiéis ao Evangelho, obedientes à palavra de Deus e que agora são glorificados nos céus, contemplam a face de Deus. O Evangelho de hoje nos mostra como alcançarmos a santidade. Eu disse que sem a santidade ninguém verá a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14. E olha o que diz o Evangelho de hoje. Jesus dizia: aqui é semelhante o reino de Deus. Queridos, se sem a santidade ninguém verá a Deus, o reino de Deus é o reino da santidade. Isaías, ao contemplar a Deus numa visão, numa teofania, numa manifestação de Deus, ele via os querubins que cantavam: Santo, 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 Deus do universo. Os céus e a terra proclamam a vossa glória. Sabok, Sadok, Sadok, Adonai Tsebaok, Santo, 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 Deus do universo. Ele é santo. Essa expressão hebraica de ser santo 3 vezes quer dizer santíssimo. Ele é santíssimo. Como o hebraico não tem um hiperlativo, ele repete a palavra 3 vezes para dar a ideia de hiperlativo. Ele é santíssimo. E para estar na sua presença, no seu reino de santidade, é preciso ser santo. E olha que nos diz Jesus hoje. Jesus dizia ainda: aqui é semelhante o reino de Deus e aqui o compararei. É semelhante ao grão de mostarda que um homem tomou e semeou na sua horta, e que cresceu até se fazer uma grande planta, e as aves do céu vieram fazer ninhos nos seus ramos. Um grão de mostarda. Queridos, o grão de mostarda é a menor de todas as sementes. É a menor de todas as sementes que se torna uma grande árvore, uma grande hortaliça. De forma que as aves do céu, ou seja, aquilo que é próprio dos céus, se abriga nas suas ramagens, nas suas folhas. As aves do céu. As aves do céu é a santidade de Deus.
Ou seja, aquilo que é próprio de Deus, próprio do alto, próprio do céu, vem esse grão de mostarda que se tornou uma grande hortaliça e abriga as aves do céu. A santidade é própria de Deus. Mas se nós plantarmos esse grão de mostarda no nosso coração, desenvolver-se-á em nós o reino de Deus. Desenvolver-se-á em nós a santidade. E que grão de mostarda é esse? Que fermento é esse? Que vai continuar Jesus no versículo 20, dizendo que o reino dos céus é semelhante a um fermento que uma mulher joga numa massa de pão e que leveda e faz crescer toda a massa. O fermento, quando é lançado na massa, não consegue ser identificado, você não consegue ver o fermento, mas ele leveda e toda a massa cresce. Que fermento é esse, então, que nos pode fazer a santidade crescer em nós? Que grão de mostarda é esse que faz a santidade crescer em nós, ao ponto de nós atrairmos para nós aquilo que é próprio de Deus, ou seja, ao ponto de sermos santos? É o desejo de fazer e de cumprir a vontade de Deus. Guarda isso no seu coração. O desejo de fazer, o desejo de cumprir, o desejo de obedecer a Deus é a semente de mostarda, é o fermento da massa. O desejo de obedecer, o desejo de fazer a vontade de Deus. Quando Jesus rezava e os discípulos, observando Jesus orar, se aproximaram de Jesus e disseram: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. E Jesus disse: quando orardes ao Pai, dizei: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Santificado seja o vosso nome. Ou seja, é como se Jesus dissesse: Pai nosso que estás no céu, só o Senhor é santo. Santificado seja o vosso nome. Tu és o santo dos santos. Santificado seja o vosso nome. Então, venha a nós o vosso reino. Qual é o reino? O reino da santidade. Ou seja, nos faça santos. Nos faça santos, ó Pai, como tu és santo. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O Pai Nosso é didático. No Pai Nosso, Jesus nos ensina esse mistério. No Pai Nosso, Ele nos ensina esse mistério. Só entraremos no céu se formos santos. E para sermos santos, é preciso querer com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento, fazer a vontade de Deus. Ainda quando a vontade de Deus é difícil de se fazer. Portanto, ao longo do seu dia, nas diversas missões que você tem que fazer, nos diversos trabalhos, estudos, no seu relacionamento com a sua família e, sobretudo, quando você tiver que tomar uma decisão, uma direção na sua vida. Lembre-se sempre da frase que São Paulo disse para Jesus no caminho de Damasco: Senhor, o que queres que eu faça? Esse é o princípio da santidade. Quando for tomar uma decisão, pergunta como São Paulo: Senhor, o que queres que eu faça? E lembre-se, só vai entrar no céu quem for santo. Para ser santo, o grão de mostarda, o fermento na massa, é a vontade de Deus. Que Deus te abençoe e viva Maria Imaculada!